Olá! Obrigado por acessar nosso canal. Não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para receber os vídeos de nossas sessões de vibrações mentais. Deixe seu like, é muito importante para nós. Iniciaremos em instantes. Por favor, aguarde. Amados irmãos, amadas irmãs, brilhe sempre a vossa luz e a paz do Mestre Jesus envolva a cada um de vós. Casa de Nelo, Centro de Radiação Mental Rogério Vilares, a nossa casa de oração, sempre aberta, somos gratos por isso. Por esse encontro semanal, todas as quartas-feiras às 13 horas e às 19h30 pelo nosso canal no YouTube, a quem eu saúdo também, quem esteja nos assistindo agora, nesse momento, e deixo aqui um convite para visitar nossa casa também. No finalzinho do nosso vídeo vai aparecer o nosso endereço. E não esqueçam de deixar um like, compartilhar, comentar, interagir conosco também pelo nosso chat, será um prazer. Então sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer aqui uma lembrança. Alexandre, por favor. Eu quero fazer aqui uma lembrança da primeira pré-eleição que eu fiz, primeira prática que eu fiz aqui, quando a Rogélia, a nossa dirigente aqui do Centro de Radiação Mental Rogério Vilares, Casa de Nelo, me convidou para fazer. E desde então eu venho fazendo sempre que posso, sempre que sou convocado, com o coração aberto, com o maior prazer, maior alegria, com maior satisfação. Então eu trago hoje um tema em Mateus 7:24, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus, extraído do Sermão da Montanha. Então hoje eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão sobre essa parábola, né? São várias parábolas que Jesus nos deixa sempre para que a gente possa nos aprofundar no entendimento, possa ter exemplos e seguir esses exemplos. Então hoje eu quero convidar você a refletir sobre essa parábola, que é uma das mais profundas e práticas que Jesus nos deixou, que é a parábola da casa edificada sobre a rocha e sobre a areia. Jesus
na época dele, né? Jesus ainda continua sendo um mestre que nos ensina através de imagens simples, e imagens essas que trazem um valor eterno, perduram no tempo e no espaço, há mais de 2000 anos. Então, ele falava de sementes, de campos, de vinhas, e nesse caso ele trouxe a parábola, vamos dizer assim, que é da construção. Ele sabia que todos entendem o que é construir. Nós também sabemos. Construir é criar, através de uma base sólida, né, um empreendimento. Esse, entre aspas, empreendimento pode ser qualquer coisa. Pode ser no nosso campo profissional, pode ser no nosso campo sentimental, pode ser no nosso campo da saúde. E à medida que eu vou falando, vocês vão entender qual é o campo que você precisa alicerçar melhor. Será que você criou um alicerce bom ali? No meu relacionamento com meu filho, no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu companheiro, com a minha companheira, será que eu criei um alicerce? Será que dá tempo ainda de reforçar esse alicerce? É isso que nós vamos ver. Então ele sabia muito bem que as pessoas entendiam o que é construir, seja uma casa, uma família, um negócio, uma fé. A fé também se constrói através do pensamento, através da mentalização, como nós fazemos aqui. A fé também se constrói. Então, nessa parábola, ele nos convida a olhar a estrutura invisível da vida. Veja bem, quando você passa em frente a um edifício, você vê lá 20 andares, 14 andares, 35 andares. Hoje nós temos edifício aí quase arranhando o céu, né? O próprio nome diz arranha-céu. Mas quando você passa em frente um empreendimento desse, uma construção dessa, quantos de vocês pensaram no alicerce? A gente vê o quê? A gente vê aquela beleza, né? A arquitetura, projeto arquitetônico maravilhoso, projeto paisagístico maravilhoso, né? A decoração de interiores, né? Você entra num condomínio bacana, um condomínio de alto padrão, a decoração é fantástica, todos os detalhes pensados minuciosamente, não é? A questão da segurança, não é? A questão dos elevadores panorâmicos, às vezes alguns panorâmicos, a questão lá das áreas comuns do edifício, salão de festas, churrasqueira, não é? Mas a gente não pensa na base. Como é que isso tudo começou? Começou numa fundação, né? No estudo do terreno, né? Para saber se não tem lá, na hora que for fazer a fundação, se não vai pegar uma rocha, né? Tem muitos empreendimentos aí que já, na hora de perfurar lá, a broca, perfurando, pegou uma rocha, danificou a broca, para vocês terem uma ideia. Então nós temos que entender que existe, para tudo existe uma base, uma estrutura inicial, desde o projeto, antes de ser concebido, não é? E essa parábola,
guardadas as devidas proporções, elas nos faz parar para pensar exatamente nessa base. No contexto da parábola, Jesus contou essa parábola ao final do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte ou da Montanha, o discurso mais conhecido e transformador da humanidade, segundo capítulo 5 e 7 do livro de Mateus. Depois de ensinar sobre humildade, perdão, pureza de coração, amor ao próximo, confiança em Deus, ele concluiu dizendo: não adianta apenas ouvir, é preciso praticar. E é o que nós fazemos aqui. Essas nossas preleições, quando a gente, nesses primeiros 20, 30 minutos que a gente inicia a nossa sessão, é uma prática. É uma prática. Nas entrelinhas ali, nas palavras que a gente traz aqui, é para a gente refletir, para a gente praticar aquilo, num determinado momento, circunstância, situação que você está passando, lembrar do que a gente traz aqui. Todos nós que, com a graça e o dom que Deus nos deu, nos manifestamos aqui através da palavra, o nosso intuito não é só para com vocês, para quem está nos acompanhando aqui pelo nosso canal, o nosso intuito é para nós mesmos, é uma prática para nós mesmos, é buscar o propósito. Então aqui, nessa parábola, o que ele faz? Ele compara dois homens, um sábio que constrói sobre a rocha, e um insensato que constrói sobre a areia. Ambos constroem casas, ambos enfrentam a intempérie, a tempestade, mas apenas uma das casas permanece intacta, de pé, firme. E a gente vai analisando duas casas. Vamos interpretar o que seria uma casa, o que simbolizam essas casas. As duas casas, elas representam a nossa vida, a nossa caminhada por esse mundo, desde do nosso nascimento até o último passo que nós vamos dar lá na frente, Então elas representam a vida humana. Talvez, se a gente olhasse de fora, a gente ia falar, são duas situações iguais. Mas quem tem um pequeno lampejo de sabedoria, de inteligência espiritual, que essa casa nos proporciona, vai entender que são coisas diferentes. Aquele que olha de uma forma igual, ele vai falar assim, as duas casas, tem parede, tem telhado, tem porta, tem janela. Ou seja, se a gente for olhar um projeto dessas casas, trazendo para os dias de hoje, nós iríamos ver o quê? Essas casas, os projetos são iguais, a aparência é igual, mas existe algo que os olhos não veem, assim como nas nossas vidas, que é o fundamento. Nós somos casas, vamos nos colocar assim, nós somos casas. Uma casa é mais bonita, outra é mais arejada, outra pega mais sol, outra pega menos sol. Mas Jesus não se importa com a fachada da casa. Para Jesus, as casas são iguais.
Só que tem um detalhe, ele não olha a fachada, ele olha o fundamento, o que nós estamos fazendo das nossas vidas para criar esse alicerce, criar essa base firme. A casa sobre a areia representa a vida sem princípios sólidos. Estou vivendo por viver. Esse que está vivendo por viver, ele não tem propósito, ele não tem princípios. Para ele, o vento soprou para cá, ele vai para cá, o vento soprou para lá, ele vai para lá. É triste analisar dessa forma, mas quantas pessoas você conhece que anda conforme o vento sopra? Que você gostaria de puxar essa pessoa e trazer essa pessoa para um lugar como esse aqui, por exemplo. Pessoas que se perdem no caminho, que acham que estão seguindo um caminho correto e se perdem. Cada um sabe qual é o caminho melhor para si. Só que nós somos responsáveis pela nossa omissão também, né? Quando você vê um irmão se perdendo no caminho e você não faz nada para ajudar, nenhuma palavra de você dá, né? É responsabilidade. Então, a casa sobre a areia representa a vida sem princípio sólido, construída sobre modismo, sobre as emoções, sobre as aparências e principalmente sobre o ego. Muitas pessoas você olha assim, nossa, o ego se sobressai, o ego vai na frente dela, né? Ela põe o ego na frente. E a casa sobre a rocha, ela representa uma vida firmada na harmonia, no amor, na verdade, na justiça, na fé, na prática do bem e na coerência entre o que se crê e o que se faz, não é? Muitas pessoas, elas creem, mas elas não fazem. Nós aqui, quando fazemos a nossa vibração mental, por muito tempo que as pessoas eventualmente venham aqui, algumas pessoas ainda têm a dificuldade de afinar essa frequência, memorizando, projetando naquela tela mental que a gente fala aqui, principalmente eu falo, né? Então nós temos que ter, além de crer, nós temos que praticar, nós temos que fazer acontecer. Embora, quando a gente fala das duas casas e da tempestade, é óbvio que na parábola aqui, a casa que estava construída sobre a areia, ela se esfacelou, ela se foi, e a que foi construída sobre a rocha, ela se sustentou, porque tinha o fundamento. Para nós interpretarmos aqui, essas tempestades, são as intempéries da nossa vida mesmo, os contratempos que nós temos, as dificuldades, as barreiras que nós temos que superar, muitas vezes superar a nós mesmos, que a coisa mais difícil é superar você mesmo, é você suprimir o seu ego. Embora essas tempestades sejam inevitáveis, né? O que nós podemos tirar dessas tempestades, elas são reveladoras para nós, né? Aquela questão de toda a dificuldade, todo o sofrimento traz consigo uma lição, traz consigo uma nova visão, traz consigo novas oportunidades. Ai meu Deus, perdi o emprego, e agora, o que eu faço?
Ó a tempestade aí, ó. Você construiu a base, você tem o fundamento, então você já vai começar a pensar diferente. Eu vou pensar que, embora fosse inevitável a perda desse emprego, desse meu trabalho, coisa melhor vai acontecer para mim. É o que a gente ensina aqui, né? Nas nossas práticas mentais de vibrações, né? Através da nossa fé, potencializada pelo nosso sentimento e pela nossa emoção. Eu sempre reforço isso. Se você não colocar sentimento, não colocar emoção, você não vai conseguir visualizar aquilo sendo realizado efetivamente, trazendo alegria. Algumas pessoas têm sonhos, não tem? O sonho que eu falo não é aquela ideia de um dia eu vou ter uma casa, um dia eu vou comprar um carro novo. Não estou falando desse sonho. Estou falando de sonho noturno. Muitas vezes você volta, acorda e você fala: nossa, esse sonho foi tão real. Muitas coisas podem ser do seu inconsciente que se revela. Muitas coisas podem ser mensagens próprias do seu divino, do seu eu divino, mandando mensagem para você. Não desista. Nada é impossível, né? É aquele copinho com água que a gente põe na hora de deitar lá e fazer nossa vibração, nosso pedido, que o Senhor Nelo tanto ensina, que os antigos falavam: durma com o problema e acorde com a solução. É fácil? Não é. Temos que persistir, nós temos que seguir esse caminho, persistência. Bom, já vimos então que as tempestades são certas, não é? Muitos enfrentam tempestades através de crises financeiras, doenças, perdas, as perdas, não é? De qualquer ordem. Mas nós queremos que tudo isso não nos abale, não abale a nossa estrutura, porque nós temos fundamento. Quem frequenta uma casa dessa já tem a sua fundação, já tem a base firme. Estou passando por um terremoto. Você vai passar por um terremoto hoje, você vai passar daqui um ano. A tempestade, o terremoto sempre vai existir, e ele vai trazer com ele algum ensinamento. Você vai tirar alguma coisa boa, algum proveito bom dessa intempérie, dessa chuva, dessa trovoada, dessa ventania. O homem sábio não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele cuja estrutura interior resiste quando tudo parece desabar. Perdeu o emprego. Para, respira. E eu sempre, já falei em outras preleções que eu fiz aqui, que eu estava numa situação um tempo atrás, muito tempo atrás, né? E um amigo escreveu num papel, num bilhetinho assim, um papelzinho assim, ele escreveu e deixou em cima da minha mesa. Ele estava vendo que eu estava passando por uma situação complicada financeiramente, né? Ele escreveu um papelzinho lá e deixou lá na mesa. E eu peguei o papelzinho, sentei na mesa lá para fazer o meu trabalho, eu vi o papelzinho, estava escrito assim: quando toda a esperança houver cessado, Deus proverá. Essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Então, qualquer dificuldade que eu esteja passando, eu entrego nas mãos do divino, eu entrego nas mãos do universo. Nós falamos semana passada de Napoleão Hill, né? Fazemos um paralelo do que ele trouxe de conhecimento, né? Em relação ao pensamento, em relação à postura, olhando pelo lado da espiritualidade, e é por aí mesmo. Aí você começa a estudar pessoas contemporâneas da época de Senhor Nelo, Neville Goddard, que também, né,
A alegria e triunfo, que a gente já trouxe aqui, o hei de vencer, são do começo do século. No começo do século. Essa casa foi fundada em 1939. Nós estamos em 2025, quase chegando em 2026. Quanto de fundamento, quanto de rocha, vamos falar assim, vai. Quanto de rocha, essa casa foi construída em cima de rocha. De rocha. Ela traz uma chama viva. Essa chama não pode se apagar. Não pode se apagar. Quando eu falo isso eu até me emociono, porque eu estou aqui há 45 anos. Talvez desses 45 anos, acho que pelo menos 25, ou um pouquinho menos, usando desse espaço aqui para trazer e comunicar alguma coisa boa para vocês. E para mim, não é só para vocês, é para mim. Eu tenho que praticar aquilo que eu falo, aquilo que eu trago para vocês, eu tenho que praticar. E assim é na vida de cada um de nós. Nós temos que praticar aquilo que a gente prega, a fé que a gente professa. E se a gente ainda acha que fundamento ainda não está faltando alguma coisa, vamos colocar essa coisa nesse fundamento aí, nessa fundação. Vamos reforçar essa fundação. Não é porque tem uma rachadura numa viga que a casa vai cair. Não, vamos reforçar essa viga aqui. Vamos reforçar a viga. Estou falando bem no sentido bem pífio, né, da coisa. Mas na prática a gente vê essas questões aí na prática mesmo, né? De uma viga que rachou, e vamos reforçar. Não há perigo nenhum na estrutura. Vamos reforçar a viga. Eu poderia aqui me estender muito mais, até por mais de 30 minutos, né? Mas para finalizar aqui, eu vou dizer o seguinte: essas questões, quando eu falo espirituais e humanas, dessa parábola da casa construída sobre a rocha e sobre a areia, onde nós podemos aplicar no nosso dia a dia? No campo pessoal, construir sobre a rocha é viver com propósito e integridade. Propósito e integridade. Nós temos que ser autênticos, nós temos que ser íntegros naquilo que a gente se propõe a fazer, que não prejudique a ninguém. Construir sobre a rocha é viver o propósito e integridade, é agir de acordo com valores sólidos. A rocha é a consistência tranquila, é a fé em Deus, é o amor como princípio, é o perdão como prática. A areia, por outro lado, é tudo aquilo que é nocivo para cada um de nós, que o Sonero trouxe muito bem, e a gente sempre fala aqui, o Abel sempre fala, o nosso irmão Alexandre sempre fala, todos falam aqui, que é a questão do orgulho, a questão da vaidade, não é? A avareza, né? O imediatismo. Nós temos que nos preservar em relação a isso, evitando, né? No campo profissional, né? Até essa parábola pode até se aplicar no campo profissional. Quantas empresas e projetos e carreiras elas desabam porque foram erguidas sobre a areia, porque naquele fundamento ali tinha a avareza, tinha a visão do lucro, tinha a visão do ego. O empresário só olhava isso, ele não olhava para outras coisas.
durante 20 anos a empresa em evidência, em 3 meses a empresa pode quebrar. Né? Podemos estender isso para o lado profissional. Mas o que eu trago aqui não é... O mais interessante não é o lado profissional, não é o lado pessoal, é o campo espiritual. A nossa rocha é Cristo, é Jesus Cristo. Não importa o nome que dê, Joshua, não importa, é Jesus Cristo, é Jesus, que nos trouxe o quê? O ensinamento, o evangelho vivo, que nos trouxe um manual de vida, contido no Novo Testamento, não é que ele fala que ele não veio para confundir, ele veio para fazer cumprir a lei, e a maior lei é o amor. E Jesus não impõe um caminho, cada um de nós tem o livre-arbítrio de seguir o caminho que desejar. Porém, nós vamos ser responsáveis por trilhar esse caminho. Lá na frente, no caminho, alguma coisa tem. Então, vamos trilhar o caminho certo, aquele caminho que o nosso coração manda, aquele caminho que a espiritualidade sopra na nossa intuição, não é? Vai fazer um negócio, silencia sua mente, eleva seu pensamento na corrente espiritual desta casa, em Jesus, no Criador, pede orientação. Será que se eu fizer vai ser bom? Entrega, na certeza de que você tem esse fundamento, tem essa fundação, de que você construiu a sua casa e permanece com ela sobre a rocha. Porque também não adianta a gente se enganar, colocar a nossa casa sobre a rocha e colocar a rocha sobre a areia. O caminho não é esse. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, que de fato eu trouxe. Construir sobre a rocha é um processo contínuo, diário. A cada decisão, a cada ato de fé, colocamos mais um tijolo sobre o nosso alicerce. E paz com todos. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso encontro de hoje. Vamos nos preparando. Quem está nos acompanhando aí pelo nosso canal no YouTube, deixa seu copinho com água aí, que nós vamos fazer depois as vibrações para a fluidificação da água. Então vamos nos posicionando num lugar confortável, relaxando, respirando profundamente, mantendo uma posição confortável, relaxando, deixando todos os problemas lá fora. Aqui nós somos como se nós fôssemos uma nave, todos nós somos tripulantes dessa nave, né? Somos passageiros dessa nave. Essa nave vai nos levar lá para o alto. Nós vamos deixar todos os nossos problemas lá fora. Nós vamos nos acomodando, respirando profundamente, relaxando. Vamos partindo para o nosso momento de doação. Vamos vivenciar a lei divina do dar e receber. Nós vamos doar através das nossas vibrações mentais. Vamos abrindo nossos corações para nos doarmos com muito amor, muita luz, muita paz, muita força e muita fé, vibrando para todo o universo, harmonia, amor
verdade e justiça. Vibremos. Bem tranquilos e serenos, confiantes no Divino Mestre Jesus, na corrente espiritual desta casa, amigos espirituais que ora nos assistem, vamos abrindo os nossos corações em flor, vamos abrindo nossos corações a favor dos nossos irmãos, vibrando amor, paz, reconforto a todos os nossos irmãos de caminhada, aqueles irmãos necessitados de amparo espiritual, a favor de nós mesmos, vibrando, alinhando nossos pensamentos, repetindo mentalmente: somos uma centelha divina, somos um poço de energias, somos emissores de fluidos magnéticos. Como bem disse o Mestre Jesus: vós sois deuses, fazeis o que eu faço e muito mais. Por isso, afirmou o Mestre, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Podeis curar, criar condições para a cura, reanimar, consolar, co-criar. Nós podemos, tudo podemos, naquele que nos fortalece. Ao som da Ave Maria, vamos vibrar saúde para o nosso corpo, paz para o nosso espírito, para que possamos ser instrumentos úteis na prática do bem. Vibrem, saúde para o vosso corpo, paz para o vosso espírito. Glorifiquemos a Deus, nosso Criador, saudando-o em todos os seres, em todas as coisas, vibrando para todo o universo, harmonia, amor, verdade e justiça. Saudemos a corrente espiritual desta casa, aos espíritos benfeitores que estão aqui nos visitando, a corrente espiritual da Casa de Nelo, ao Mestre Jesus e ao nosso irmão, nosso guia espiritual, Senhor Nelo, a quem entrego a direção desse nosso trabalho. Vibrações para todos os frequentadores deste centro de radiação mental. Vibrações para a sua diretoria, que nos acolhe, nos propicia esse encontro semanal. Vibremos saúde, paz, grandes realizações, e que seus bens materiais e espirituais se multipliquem abundantemente. Para as instituições sociais que acolhem crianças, idosos, doentes, vibremos para que o plano espiritual ajude a estas instituições a cumprir com suas nobres missões. Vibrem. Vibrações para os nossos pais
quer estejam aqui no plano físico, mentalize-o, recebendo do alto uma luz branca, envolvendo vossos pais nessa luz branca, trazendo-lhes a paz, a harmonia e a saúde para os vossos pais. Vibrem. Se porventura vossos pais já não estejam mais aqui no plano físico, já estejam na pátria espiritual, mentalize os vossos pais, envoltos numa luz branca, caminhando uma estrada longa, florida, onde o Mestre Jesus caminha junto com cada um deles, proporcionando-lhes a paz, a harmonia, o entendimento, o crescimento no plano espiritual. Bíblia. Vibrações para os vossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados. Mentalize-os alegres, felizes, saudáveis, sendo envolto numa luz branca fortíssima que desce do alto, envolvendo cada um dos vossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados. Mentalize-os alegres, felizes, prósperos em todos os sentidos, amparados e protegidos. Vibrações para os casais. Meu irmão, esposo, vibre para a vossa esposa. Minha esposa, amiga, vibre para o vosso esposo. Companheiro, companheiras, vibrem uns para com os outros, para fortalecer a vossa união. Que haja na vossa união amor, harmonia, entendimentos, que ambos sejam plenamente saudáveis, que haja paz e amor na vossa união. Vibre. Vamos vibrar agora para aqueles nossos irmãos e irmãs que se comportam como sendo nossos inimigos. Muitas vezes temos inimigos gratuitos, nem sabemos que temos inimigos. Um pensamento mal dirigido até nós, um olhar negativo, energias nocivas que são transmitidas através do pensamento. Nós vamos agora quebrar todas essas energias, todas essas vibrações que não nos favorecem. Nós vamos quebrar através da vibração do perdão. Nós vamos perdoar aquele irmão, aquela irmã que se comporta como sendo nossos inimigos. Perdão, aquele perdão que vem lá do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, que você externa agora através da sua vibração mental. Eu perdoo você, meu irmão, minha irmã. Eu me perdoo. Eu perdoo você. Vibrem para que esse irmão e essa irmã se transformem e passem a ser vossos amigos. Mas se isso não for possível, da mesma forma, vibramos perdão, vibramos harmonia, amor, felicidade, paz, prosperidade para esses nossos irmãos, para que eles possam seguir o caminho que Deus lhes possa encaminhar, afastando do nosso caminho, vibrando para que eles sigam em paz, sejam prósperos e felizes. Vibre.
para o nosso irmão e irmã doente do corpo e da mente, que encontram-se nos hospitais, nos sanatórios, nas clínicas de tratamento, ou mesmo em suas próprias casas. Vamos vibrar, vamos pedir à divina espiritualidade que ampare cada um desses nossos irmãos doentes do corpo e da mente, trazendo-lhes a paz, acalmando-os, amenizando a dor de cada um deles, e principalmente vamos vibrar cura para os nossos irmãos doentes do corpo e da mente. Cura, vibrem, cura. Vibremos agora para os nossos irmãos desencarnados. Vamos vibrar, mentalize o vosso irmão desencarnado. Eu tenho aqui em mãos um nome recente, não vou divulgar o nome por uma questão ética, mas a pessoa sabe que entregou o nome aqui comigo, e essa vibração vai especial para essa pessoa também. Vibremos agora para os desencarnados, muita luz, que a corrente espiritual os acolha e os encaminhe no plano espiritual, que haja entendimento, que haja luz para esses nossos irmãos desencarnados. Vibremos para os irmãos desencarnados, muita luz, luz para os irmãos desencarnados, luz. Sobre esta mesa encontram-se vários nomes, vários pedidos estão aqui sendo colocados. Eu, nesse momento, apresento esses pedidos, esses nomes, à corrente espiritual da Casa de Nelo, na certeza de que todos serão atendidos, na medida da necessidade, na medida do merecimento. Entrego também a nossa lista de nomes dos nossos irmãos que participam do nosso grupo de WhatsApp. Todos esses nomes e esses pedidos estão sendo colocados na mão da divina espiritualidade desta casa. Que todos possam ser atendidos. Vibrações para os nossos irmãos e irmãs viciados em geral, dependentes químicos, não importa qual a dependência. Vibremos para que a espiritualidade lhes dê força e coragem para se libertarem e voltarem a uma vida normal junto aos seus familiares e amigos. Vibremos para viciados em geral, dependentes químicos, vibremos libertação para os nossos irmãos viciados em geral, libertação, vibrem. Vibrações para os nossos irmãos e irmãs que encontram-se encarcerados, independentemente do delito cometido, que eles possam receber nossas vibrações para que eles possam receber tratamento digno, tratamento este que lhes favoreça a sua regeneração, para quando eles saírem e pagarem a sua dívida para com a sociedade, eles possam ser recebidos por essa sociedade sem preconceitos, que eles possam ser reintegrados como cidadãos e cidadãs úteis à família e à sociedade. Nossas vibrações aos nossos irmãos e irmãs encarcerados. Que o Mestre Jesus possa tocar o coração de cada um deles. Vibrações para o nosso irmão rico e materialista. Vamos vibrar
para que ele tome consciência da sua responsabilidade e empregue seus recursos em iniciativas novas, novas oportunidades, grandes empreendimentos, criando oportunidades de trabalho. Vamos vibrar, que eles possam se responsabilizar também pela manutenção de instituições sociais, cumprindo assim a missão que Deus lhes confiou. Vibre. Vibrações para o nosso irmão, nossa irmã que vive na pobreza em geral. Vamos vibrar para esses nossos irmãos e irmãs confiança e fé. E vamos pedir à divina espiritualidade desta casa que possa atingir cada um deles, possa ajudá-los a encontrar oportunidades de trabalho, para que tenham progresso material e possam viver principalmente com dignidade. Dignidade para os nossos irmãos que vivem na pobreza em geral. Vibre. Vibrações para os nossos irmãos idosos. Vibremos para que eles sejam respeitados, tenham conforto, recebam carinho e tratamento adequado, tanto nos seus lares como nas instituições que os acolhem. Vibremos. Vibrações para a criança abandonada. São muitas as crianças abandonadas, por vários motivos. Nós vamos elevar nossos pensamentos ao plano espiritual, vamos levar nossas vibrações para essas crianças abandonadas, para que o plano espiritual possa encaminhar nossas vibrações. Então vamos vibrar para que essas crianças possam receber aconchego, amor, educação, saúde, tratamento digno, para que elas possam se tornar pessoas dignas no futuro. Vibremos. Agora é o momento em que nós vamos aproveitar, que estamos sendo assistidos pelo plano espiritual. Nós vamos fazer uma visita mental a nosso lar, a nossa casa, ao nosso lar. Vou solicitar a cada um de vós que mentalize o vosso lar, a entrada principal do vosso lar. Convide o nosso amigo do plano espiritual a adentrar o vosso lar. Convidemos então as forças espirituais para que o acompanhem nessa visita ao vosso lar, visitando todos os cômodos, a entrada principal do vosso lar, sala, cozinha, área de serviço, garagem, os dormitórios. Mentalize o vosso lar, posicione-se mentalmente no centro do vosso lar. Do centro do vosso lar desce uma luz branca fortíssima. Essa luz ela é espargida para todos os cômodos do vosso lar. À medida que ela avança e toma conta de todos os cômodos, todas e eventuais energias negativas que porventura lá estiverem, serão eliminadas, serão queimadas. A partir de agora, no vosso lar, passam a existir energias positivas, passam a existir harmonia, amor, saúde, prosperidade no vosso lar. Repita mentalmente: Deus está presente no meu lar.
Jesus está presente no meu lar. Os amigos espirituais estão presentes no meu lar. No meu lar reina a paz, o amor, a prosperidade e a felicidade. Crie um quadro mental com estas palavras: paz, amor, prosperidade e felicidade. Pegue esse quadrinho mental, coloque sobre a porta de entrada da sua casa, do seu lar. Neste lar reina a paz, o amor, a prosperidade e a felicidade. Vive. Vamos aproveitar a presença dos amigos espirituais que estão nos assistindo e vamos fazer uma visita ao nosso ambiente de trabalho. A amiga, irmã que cuida do seu lar, realiza o trabalho lá no seu lar. É um trabalho, mentalize você realizando esse trabalho. O irmão, a irmã que trabalha num prédio comercial, trabalha atendendo clientes, através do telefone, aquele cantinho que você utiliza lá na sua casa, no seu escritório, no home office, não importa, qualquer que seja o vosso ambiente de trabalho, mentalize você interagindo com as pessoas no vosso ambiente de trabalho, conversando com essas pessoas, os amigos, colegas de trabalho, sorrindo, sempre sorrindo, alegres, felizes, prósperos. Vamos vibrar para que haja no vosso ambiente de trabalho companheirismo, cooperação, sucesso e progresso para todos. Através das vossas vibrações, o vosso ambiente de trabalho, foram afastadas todas as más vibrações que porventura lá estiveram. Passa a existir agora no vosso ambiente de trabalho o companheirismo, a cooperação, o sucesso e o progresso para todos. Vibrem. Agora chegou o momento de nós realizarmos a fluidificação das águas. As águas aqui presentes, que estão sendo apresentadas por cada um de vós ao plano espiritual, aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, que colocaram seu copinho com água, sua garrafinha com água, seu jarro com água. Neste momento, o plano espiritual está atuando em favor de cada um de nós, fluidificando estas águas. Para a espiritualidade não existe distância, não existe tempo. Onde quer que o nosso pensamento vá, lá estará a nossa vibração, lá estarão nossos amigos espirituais. Agora é o momento de receber a energização das águas, a fluidificação das águas. O plano espiritual deposita neste momento em cada porção de água aqui apresentada o medicamento necessário para cada um de vós. Medicamento este que trará o equilíbrio necessário, emocional, sentimental, a fluidificação da água, beneficiando todas as células do seu corpo, sangue, ossos, órgãos, seu cérebro, corpo físico, o corpo espiritual também recebendo, através da energização da água, o remédio necessário para a harmonização e o equilíbrio dos chakras. Fluidificadas estão todas as águas aqui apresentadas, em o nome do Mestre Jesus e da espiritualidade que nos assiste.
Meus amados irmãos e irmãs, o que se cumpre agora é a lei universal do dar e receber. Através das nossas vibrações mentais, nós nos doamos. Através das nossas vibrações, através do ectoplasma que cada um pôde contribuir neste momento, esse ectoplasma é recolhido pelo plano espiritual, é trabalhado em porções pelo plano espiritual, é levado para as pessoas, para os locais aos quais nós pensamos, imaginamos, é levado para aqueles nossos irmãos necessitados, que estão necessitados de saúde, plena saúde, de equilíbrio emocional, equilíbrio mental, é levado para todos aqueles que colocaram seus nomes, necessitando das vibrações de saúde nas nossas listas. Então, se cumpre agora a lei universal do dar e receber. Nós doamos, portanto, adquirimos o direito de receber. Agora é o momento de nós realizarmos o nosso pedido. Não se esqueçam que o vosso pedido deve ser justo e honesto e que não vá prejudicar a ninguém. Mentalize aquilo que mais esteja necessitando nesse momento. Um pedido único pode ser vários pedidos. O plano espiritual conhece o coração de cada um de nós. Sabe quais são as nossas prioridades, as nossas necessidades. Eleve este pedido ao alto. Mentalize como se fosse uma tela de cinema em branco. E nesta tela de cinema está sendo projetado um filme. Esse filme é real. É você se vendo nessa tela mental, nesse filme, sendo o principal papel. Você se vendo recebendo um exame médico realizado com resultado negativo, você fica alegre, feliz. É aquele irmão ou irmã que está precisando de um emprego. Mentalize-se então, recebendo a sua carteira de trabalho assinada, você sendo cumprimentada pelos colegas, te parabenizando por iniciar mais essa atividade profissional, aquele contrato, você assinando aquele contrato, você fechando um excelente negócio, você realizando uma venda, você se entendendo com o vosso companheiro, com a vossa companheira, fortalecendo o vosso relacionamento emocional, sentimental, você perdoando e sendo perdoado. Não importa qualquer que seja o vosso pedido, que ele seja justo e honesto e que não vá prejudicar a ninguém. E por felicidade, se você não tiver nenhum pedido neste momento a ser entregue ao plano espiritual, a ser apresentado ao Mestre Jesus, agradeça pelo dia, agradeça pela noite bem dormida, agradeça por vossa saúde, agradeça por vossa família, pelo vosso trabalho, simplesmente agradeça. Eleve esse quadro ao alto, entregando este quadro ao Divino Mestre. Que o vosso pleito seja aceito, que o vosso pedido seja atendido.
alegria, felicidade, saúde plena. Nossa gratidão ao Mestre Jesus, que acolheu nossos pedidos, nossa gratidão à corrente espiritual desta casa, que nos assiste, nos assistiu, que levou nossos pedidos ao Mestre Jesus. Gratidão. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, é o momento que cada um de vós receberá o tratamento espiritual através da ministração do passe magnético. É o momento do passe magnético. Posição física é a mesma alegria e mesma fé. Mude apenas o quadro mental. Mentalize agora um jardim florido, flores multicoloridas, um espaço verde, céu azul, sol brilhante, pássaros cantando, uma brisa leve batendo em vosso rosto. É o próprio Deus vos acarinhando. Em meio a esse jardim de flores multicoloridas, você avista a figura do Mestre Jesus. O Mestre Jesus fitando em vossos olhos, estendendo as suas mãos em vossa direção, a mão direita sobre o vosso peito, a mão esquerda sobre a vossa cabeça, transmitindo-lhe as energias positivas, o passe magnético. Peço à corrente espiritual desta casa que faça do meu pensamento a força e do meu corpo um instrumento necessário para a realização deste passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Saúde para o vosso corpo, paz para o vosso espírito e a realização de todos os pedidos justos e honestos, em o nome do Mestre Jesus, em nome de Deus, nosso Criador, e da divina espiritualidade que aqui nos assiste. Saibam todos vós que aqueles que se dispõem a seguir os ensinamentos do Mestre Jesus e cumprir a missão que Deus lhes confiou, sairão desta casa curados, encaminhados e abençoados. Força também, exultemos de alegria da luta ao entrar na liça, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça, atenuar os sentimentos. De alegria, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Da alma
ilusão que na vida seduz, em levada surpresa desperta, celeiro de paz e de luz, exultemos de alegria, da luta ao entrar na missa, invoquemos harmonia, amor, verdade, justiça. Agradecemos ao Mestre Jesus, cujas vibrações dele foram emanadas aqui para cada um de nós. Agradecemos a corrente espiritual da Casa de Nelo. Agradecemos ao nosso mentor espiritual, Senhor Nelo. Agradecemos a todos os guias e mestres pelo trabalho que aqui foi realizado. Assim sendo, peço permissão para dar por encerrado o trabalho espiritual na data de hoje, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome das forças espirituais. Retornem bem para os seus lares e voltem cada vez melhor.